A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está conectado mais um sábado à noite no nosso canal Logos Pod, o seu canal de aprendizado teológico. É muito bom poder estar aqui com você essa noite, esse sábado à noite, para tratarmos de assuntos de nosso interesse. Assuntos esses sobre a palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo se inscreva aqui, 424 inscritos. Estamos aí quase atingindo a meta de 500. Nosso primeiro objetivo é esse, atingir a meta de 500 inscritos para fazermos o sorteio desta linda Bíblia aqui, ó, palavras-chave, ó. Esta Bíblia aqui, ó, pode ser sua, tá? Essa Bíblia pode ser sua. Assim que atingirmos 500 inscritos, iremos fazer um sorteio desta linda Bíblia. E para isso você tem que se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, do Facebook, do Instagram, do TikTok, do Kawaii. Deixar o seu gostei, ó, joinha aqui embaixo aqui no vídeo, ó. Deixa o seu gostei, tá? Ativa o sininho das notificações cada vez que tiver live, cada vez que tiver um vídeo, que tiver um conteúdo novo no canal, vai chegar a notificação no seu telefone, no seu computador, no seu e-mail dizendo, ó, tem conteúdo novo lá deles. E você não vai perder esse conteúdo, tá certo? Está conosco nosso pastor presidente, pastor João Luiz, também o irmão Wagner aqui nos botões ali, né? Vou passar a palavra já pro pastor João para fazer aí a sua saudação aos irmãos que nos assistem nessa noite. Muito bem, pastor James, a paz do Senhor para você, a paz do Senhor para o nosso técnico ali, da sonoplastia, né? Irmão Wagner, a paz do Senhor para você, meu amigo, meu irmão, que está nos dando a honra e a alegria de poder estar conosco neste canal, canal de podcast, para juntos nós sermos edificados através da palavra de Deus. É uma alegria poder estar convosco neste sábado à noite. É uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. É uma alegria poder fazer com que esta palavra, que é gloriosa, maravilhosa, extraordinária, possa ir mais adiante. E isso contamos através de você mesmo. Isto, através de você mesmo. Como disse o pastor Jamison, você pode compartilhar, né? Pode compartilhar aí nos seus grupos de amigos aí do WhatsApp, rede social, tá certo? Nós temos, pastor Jamison, nós temos plataforma no YouTube. No YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Kawaii. Então, olha só, estamos aí nessas plataformas e você pode aí ser um grande evangelista, né? Um grande evangelista e compartilhar aí a palavra de Deus, tá certo? As pessoas que estão precisando ouvir e aprender mais da Bíblia Sagrada, tá certo? Como eu já disse, é uma alegria muito grande poder estar com você. É um gozo em nossa alma poder estar aqui com você, porque sabemos que a palavra de Deus não vai e volta vazia, mas ela vai e tem um endereço, né? E nós cremos no poder da palavra de Deus. Muito bem, pastor Jamison, então vamos começar o nosso programa de podcast uma vez mais nesse sábado. Vamos lá. Nós separamos aqui, meus irmãos, um texto que está na primeira carta de João, no capítulo 5, e no versículo 16 ao versículo 20, que eu gostaria de abordar essa noite e conversar com o pastor, tirar algumas dúvidas algumas dúvidas que às vezes você tenha também, referente a esse texto. Você que tem a sua Bíblia em casa, acompanha aí e abra ela em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 20, que diz assim, eu vou ler bem devagarinho para tu conseguir acompanhar, você que não está com a Bíblia. Diz assim, se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte. Eu não digo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E nós sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz o maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio
e nos deu o entendimento que podemos conhecer aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Até aqui. Meus irmãos, lemos esse texto, essa passagem bíblica, e surgem algumas dúvidas em nós. E eu queria começar falando, pastor João, sobre esse pecado para a morte. Começar por aqui. Uhum. Porque já no versículo 16 ele fala que se seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deve orar e Deus vai dar vida. Certo. Mas como assim dar vida? Como dar o pecado da morte, ou para a morte, ou dar vida? Uhum. Então vamos começar por aqui. Essa sua dúvida, pastor James, e eu digo sem medo nenhum de errar, que é a dúvida de muitas pessoas. Ao lerem esse texto bíblico, eles leem essa passagem e têm dificuldade para compreender esse pecado para a morte e Deus lhe dará a vida. Vamos começar então dizendo o seguinte: esta morte, para nós falarmos deste pecado, nós temos que falar sobre a morte, tá certo? Uhum. Que pecado é esse, pastor? Para nós entender que pecado é esse, vamos ter que entender que morte é esta, tá certo? Certo. Não é a morte física, certo? Certo. João aí não está tratando da morte física. Por quê? Vamos lá, Romanos capítulo 5 e versículo 12. O senhor lê para nós lá, por favor. Romanos 5 e versículo 12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que nós já somos vítima da morte física, certo? Certo. A morte física nos alcançou. Herdamos a morte pelo Nós pecado. herdamos a morte por intermédio do pecado. Uhum. Somos herdeiros de Adão. Certo. Quando Deus disse para Adão: se tu comeres do fruto que está no meio do jardim, Morrerás. morrerás. Veja que o verbo morrer está aí no futuro. Morrerás. Uhum. Certo? Ou seja, Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem para ele ser eterno. Esse era o propósito de Deus. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para ser eterno. Mas quando o homem desobedeceu a lei verbalizada de Deus, a lei oral de Deus, que Deus disse não faça, e ele desobedeceu essa lei de Deus, Certo. ele morreu. Essa morte, quando Deus fala para Adão, não coma, que se tu comer morrerás, estava abrangendo a morte física e espiritual. A morte física e espiritual. Eu quero que você procure no livro de Gênesis ali, para nós ler para os nossos amigos, com que idade que Adão morreu. Vou achar aqui já. Para que os nossos irmãos e os nossos amigos em casa possam entender, né, claro, sobre essa questão da morte física, tá? Com que idade Adão morreu? Deus não exterminou Adão na hora em que ele pecou, não cessou a vida dele na terra na hora que ele pecou, para que seu propósito fosse cumprido através da humanidade, certo? Aqui, Gênesis 5, capítulo 5, versículo 4. Então leia para nós, por favor. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos. Mais para frente um pouquinho ainda. Ah, tá. Pode E ler. gerou filhos e filhas. E Isso, com todos os 800 dias anos, com 800 anos depois que ele gerou Sete. E aí gerou mais filhos e filhas. E Mais todos filhos os e dias filhas. que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Isto. Então veja bem que 930. foi quase um milênio depois, né? É. Quase um milênio depois que Adão morreu, né? Pastor, mas teria como uma pessoa viver tanto assim naquela época? É o que eu estou explicando para você. Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem para ele ser eterno. Certo, pastor James? Certo. Então, essa degradação da vida física do homem não é como hoje, por exemplo, que aos 70, 80, 90 anos a pessoa já parte dessa vida. E também, antigamente, ou no tempo de Adão, Deus precisava que ele vivesse mais tempo para que o plano da salvação através de Jesus Cristo viesse se desenhando para se cumprir. Uhum. Então não poderia criar Adão, comer o fruto, pum, morreu. Exatamente. Não, e eu tenho outra coisa. As moléculas, as células do corpo de Adão
bem como das gerações posteriores a ele, né? Não depois do dilúvio, antes do dilúvio, eles tinham uma longevidade, né? Se observa que era Por quê? bastante tempo. Por quê? Porque existia uma estabilidade no organismo, no corpo do homem que Deus criou. Então a morte que trouxe o envelhecimento, certo? Das células, moléculas, do corpo em si, certo? Uhum. Ela trouxe o envelhecimento, mas foi um envelhecimento lento. Consegue entender? Sim. Um envelhecimento lento. Daí você consegue entender por que essas idades longínquas, avançadas, né? entendeu? Agora, se você olhar a Bíblia no livro de Salmos, Salmos vai dizer bem claro que a idade do homem hoje é de 70 anos. Muitos, por sua força, robustez, né? Saúde, vamos dizer assim, vai até o 80. Aí diz ali o texto que passou disso. É enfado e cansaço. Canseira e enfado. Tá lá, certo? Então, existe agora ali uma estabilidade do tempo de vida, certo? Certo. Tempo de vida. Claro que em termos de controle de mortalidade, né, e de natalidade que existe hoje no mundo, se diz que hoje o homem vive mais, né? Porque há anos atrás, devido à falta da higiene, à falta do saneamento público, à falta de tantas coisas que existia na área da medicina, por exemplo, então o homem morria mais cedo. Hoje, com tantos recursos... Tecnologia avançada. Exatamente. Então o homem consegue chegar aí nos seus 80, 90, alguns passa, né? Alguns passa um pouco aí dessa idade, né? Mas temos cidadãos aqui no Cerrito, tem cidadãos aqui no Cerrito que estão aí hoje vivos e vivem bem aí com 105. 105 anos aqui no Cerrito. É o que eu estou dizendo, né? É o que eu estou dizendo. Mas, num geral, assim, a Bíblia apresenta a idade do homem de 70 anos. 70, né? Alguns, por sua fortidão, 80 anos. Passou disso, já começa ele mesmo a sentir, né? A sentir no corpo a idade, certo? No tempo de Adão, devido o seu corpo ser criado de forma tão perfeita, tão maravilhosa, que o envelhecimento do corpo de Adão e das gerações posteriores antes do dilúvio, ele era mais lento. Por quê? Porque havia uma fortidão, vamos dizer assim, né, no corpo de Adão, certo? Uma força, né, de estabilidade nas células, moléculas do corpo de Adão, que esse envelhecimento ele foi mais lento, certo? Foi mais lento. Mas a verdade é que quando Deus disse, se tu comeres do fruto que está no meio do jardim, morrerás. Vai morrer. Com 930 anos, Adão fisicamente morreu, certo? Partiu desta vida. Foi para a eternidade. Mas essa morte que Deus disse que morrerás, como você mesmo perguntou, pastor James, ela atuou de duas fases, física e espiritual. De novo, Deus não aniquilou com Adão no mesmo momento que ele pecou, né? Porque Deus tinha propósito com a humanidade, né? E por causa desse propósito que Deus tinha com a humanidade, fez com que Deus segurasse Adão, né? Fica aí por um tempo, né? Para que, através de você, as gerações posteriores possam vir a este mundo. Para que o meu propósito seja cumprido. Eu não vou falar sobre esse propósito, porque daí nós vamos entrar numa outra área, pastor, tá? Deixamos para um outro podcast, tá? Por que Deus não matou Adão de imediato? Por causa do seu propósito. Que propósito era esse? Fazer um propósito de Deus pela vida de Adão, né? Exatamente. Podemos fazer um podcast assim, isso aí. Né? Muito bem. Então, uma vez que o Adão pecou e morreu, essa morte passou a todos os homens. Certo. Por isso que todos pecaram. Está lá em Romanos 5:12. Ninguém neste mundo pode dizer que é imortal. Ninguém. Certo? Fisicamente falando, não. Certo? Ele não é imortal. Ele vai morrer um dia. Ninguém vai ficar para semente. A não ser que, por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Quando Jesus vir buscar a sua igreja, os que estiverem salvos, como diz Paulo, esses corpos serão transformados, porque a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. Certo. Não pode fazer parte do mundo espiritual, né, de Deus. Serão transformados num corpo de glória. Serão transformados num corpo espiritual, num corpo de glória, certo? Então esses não passarão pela morte,
tá certo? Perfeito, perfeito. Tá bem? Mas fora isso aqui, tá? As pessoas que partem deste mundo, no caso, que vão para a eternidade, seja essa para o paraíso ou não, certo? A vida delas aqui estagna, porque toda a raça humana é pecadora. Certo? E porque toda a raça humana é pecadora, toda a raça humana é mortal, correto? Correto. Então não é a morte física, essa morte do pecado ali, certo? Uhum. Não é a morte física, assim como também não é a vida física. Se você ler o último versículo que você leu ali, lê para nós novamente, por favor, pastor James. O versículo 16, quando fala que Jesus é a vida eterna, né? Vamos lá? 1 João capítulo 5 e versículo 16, olha só lá. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte. Eu não digo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E nós sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz o maligno, ou jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, que podemos conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem. Então Jesus é a vida eterna. Então Deus lhe dará a vida através de quem? De Jesus. Tá entendendo? Sim. Então não é a vida física, é a vida eterna. Assim como não é a morte física, certo? Mas é a morte espiritual. Agora, para nós entender essa questão da palavra morte, deixando o hebraico um pouquinho de lado, certo? Até porque o hebraico foi traduzido para o grego, né? Na Septuaginta. Vamos falar no grego aqui, do grego, né? No grego, a palavra morte, há dois termos no grego para a palavra morte. Thanatos, a palavra Thanatos está repleta no Novo Testamento, quando se refere à morte, é traduzida para a palavra morte, Thanatos. Existe a palavra necros. A palavra necros também é traduzido para a palavra morte. Dependendo onde se encontra o necros, certo? Essa morte é uma morte mais, digamos assim, a condição, a situação em que a pessoa está vivendo nesse estágio de morte, certo? Que é geralmente a morte espiritual. Lembrando que Thanatos também se refere à morte espiritual, mas necros, quando você lê necros no grego, você consegue entender que necros fala da situação espiritual que aquela pessoa está através da morte espiritual que ela está vivenciando, tá bem? Pastor James, vamos para Thanatos então? Vamos ler lá em Romanos capítulo 6 e 23. Essa palavra Thanatos que o senhor vai ler ali, que é morte, tá? É a separação do espírito e alma do corpo, tá? Essa palavra morte, Thanatos aí, pastor, é a separação do espírito e alma do corpo. E é traduzido por palavra morte, mas no grego tá Thanatos. Vamos ler lá? Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, Thanatos. Thanatos. E essa morte é a separação do espírito e alma do corpo, certo? Essa morte é física, ok? Tá. Outro texto, João, capítulo 11, versículo 13. Evangelho? É João 11, sim. Tá? João 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 13. Aí, essa morte, esse Thanatos que está ali, tá? Em João 11, 13, fala da separação da pessoa do seio familiar, certo? Vamos lá. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Esse da sua morte que o pastor James leu ali, está falando de Lázaro, não é dele, né? É de Lázaro, tá? Só para você entender, tá? Jesus falava da sua morte, a morte de Lázaro, tá bem? Porque Lázaro, quando morreu, foi separado do seio da família, certo? Então a palavra morte, pastor James, ela quer dizer separação. Perfeito. Tá? Separação de, pastor James, a diferença aqui, separação de. Se você olhar a tradução da palavra morte como separação de, você vai olhar para a palavra hagios, por exemplo, no grego, que é santo,
E a palavra hagios, quer dizer santo, quer dizer o quê? Separação também. Mas como, pastor, se morte é separação e hagios santo também é separação? Mas só que thanatos é separação de, separação da, separação do. Tá entendendo? Uhum. Thanatos, morte. E agora santos, hagio ou hagios santos, certo? É separação para. Consegue entender? Aham. Então o santo é separado para Deus. Tá certo? Então essa é a diferença aqui para você compreender. Hagios, separação para Deus. Tá? E thanatos, separação de Deus ou da família ou da alma e do espírito do corpo. Você entender, tá bem? Pastor, mais uma versão, mais um texto bíblico ali, Romanos capítulo 8, vamos ler? Romanos capítulo 8, e agora thanatos aqui que o pastor Jamison vai ler, se refere à morte espiritual. Veja bem como thanatos na Bíblia, a palavra thanatos, que é usado para a tradução da palavra morte, ela aparece de várias formas ali. Primeiro, aparece como a separação da alma e do espírito do corpo, que é a morte física, separação da família, certo? No caso de Lázaro, né? Jesus falava da sua morte, a palavra morte lá é thanatos, tá? Em João capítulo de número 11, versículo 13. Agora vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 5 a 7, pastor. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Somente o versículo 6, fica no meio do 8 e 7 ali, do 5 e 7, só o versículo 6 ali para nós. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. A mentalidade carnal, há uma versão bíblica que diz a inclinação para a carne é morte, né? A inclinação para a carne, a mentalidade para a carne é morte. Essa morte, pastor, ela é espiritual. Certo. E lá no grego está thanatos. O senhor consegue entender? É thanatos, tá bem? Então veja bem, tem thanatos para se referir à morte da separação do espírito e alma do corpo, que é a morte física. Tem thanatos para se referir à separação do ente querido da família. Tá. A morte do meio da família, certo? Separação da família. E tem thanatos, como Romanos capítulo 8, 5 a 7, e no versículo 6 precisamente, fala sobre a morte espiritual, né? Que é a separação agora aqui, ó, separação de Deus. De Deus. Né? Distanciamento espiritual. É espiritual, certo? Agora vamos ler mais um texto. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Aí thanatos agora se refere à morte eterna, pastor. Veja bem agora que Apocalipse capítulo 20, versículo 14 vai se referir à morte eterna. Vamos lá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Por que a segunda morte? É eterna, certo? Ou seja, distanciado de Deus eternamente, sem retorno, né? Tá bem claro. Então também lá no grego é thanatos, ok? Mas nós temos agora uma outra palavra que é traduzido por morte na Bíblia, no grego, né? No grego, que é justamente necros. Vamos ler? Abre para nós, pastor James, por gentileza, em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Apocalipse 20 e 13. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Você encontra várias vezes a palavra morte ali, né? Sim. Aí você lê no texto em português, morte, 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 e você entende que é tudo a mesma coisa, mas não é. Veja bem aqui. Deu o mar os mortos. Presta atenção. Apocalipse 20, 13. Deu o mar os mortos. Essa palavra mortos, pastor, é necros. Olha só. Eu já vou explicar o que é a palavra necros, tá? Deu o mar os mortos, necros, que nele havia. Tá? Aí vem a segunda palavra morte agora, pastor. Por favor, ali. E a morte e o inferno entregaram seus mortos. Esta morte agora ali, pastor, não é necros, é thanatos. É a personagem da morte. A pessoa da morte. Certo. Devolveram os mortos. Tá entendendo? Aham. Devolveram os mortos.
Estamos falando isso aqui para você entender que pecado é esse que gera morte, tá bem? Para você entender bem claro que pecado é esse que o próprio João aconselha, não ore. Se o pecado dele for para a morte, não ore por ele. Mas se não for para a morte, ore porque o Senhor vai dar saúde para ele, ou seja, vai dar vida para ele, tá bem? Vamos lá então. Então nós temos morte aqui, a palavra morte como necros, temos a palavra morte no mesmo texto bíblico como thanatos. E a terceira vez que fala mortes ali, pastor? Terceira vez? Entregaram seus mortos E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Um pouquinho antes, assim, além, que seja, vou ler para nós um pouquinho lá. E a morte e o inferno entregaram os mortos. Os mortos, esses mortos é o necros. Tá? Pastor, mas o que é a diferença entre thanatos e necros? Vamos lá. Você entendeu o que é necros na Bíblia, tá? Que é traduzido por morte, tá certo? Efésios, pastor, capítulo 2. Vamos lá. Você entendeu o que é necros na Bíblia, que é traduzido por morte. Vamos lá. Necros. É um pouco pesado isso aqui que eu vou falar, mas é a palavra de Deus. É o que está no texto, né? Estamos dentro de um contexto exegético, certo? Hermenêutico. Não podemos fugir daqui, tá bem? Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. E ele vos trouxe a vida. Vivificar é trazer a vida, né? Uhum. Ele vos trouxe a vida. Espiritualmente, ele vos ressuscitou. Trouxe a vida. Essa vida espiritual, certo? Trouxe a vida. Olha só. Como é que diz lá? Estando mortos em transgressões e pecados. Esta palavra mortos em transgressões, a palavra mortos lá no grego, pastor, é necros. Necros. Aqui em Efésios, é necros. Em Efésios, perdão. Efésios, é necros. Certo? Ele vos deu a vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa palavra mortos que Paulo diz, vocês estavam mortos. Eu quero só abrir um parênteses aqui, pastor, para dizer o seguinte, pastor Jameson. Uhum. A humanidade toda lê a Bíblia, certo? Certo. E mediante a muitas promessas de Deus na Bíblia, elas abraçam, certo? Ah, Deus falou comigo, né? Certo? A humanidade inteira. Quando elas leem na Bíblia alguma coisa que choca, que se contrapõe, certo? Ao contexto de vida em que elas estão vivenciando, elas logo abandonam aquilo ali, né? Ignoram aquilo ali, não aceitam aquilo ali, porque acham que não é para elas. Eu quero, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Em tratando-se das cartas paulinas, em tratando-se do Novo Testamento, no que diz respeito às epístolas ali, eu quero que você entenda que Paulo, Pedro, João, certo? Quando escreveram essas epístolas, essas cartas, sejam essas pastorais ou universais, eles escreveram para igrejas, para pessoas que já tinham tido encontro com Deus. Já tinham tido, preste bem atenção, o novo nascimento em suas vidas. Eram para pessoas que estavam vivendo a salvação em Cristo Jesus. Eles não escrevem para pessoas não crentes. Eles não escrevem para pessoas não salvas. Eles escrevem para pessoas crentes, pessoas que nasceram de novo. Então, quando Paulo escreve essa epístola aos Efésios, capítulo 2, ele vai dizer assim para essa gente que agora são crentes, agora são salvos, agora nasceram de novo. Ele vai escrever assim, no seu tempo, naquela época. Ele vos deu vida, estando vocês mortos. Ou seja, como é que era a vida desses crentes antes de conhecerem Jesus? Mortos. Uhum. É aqui que eu quero que você entenda. Compreenda isso aqui, por favor. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 2 e 1, ele escreve para pessoas evangélicas, crentes, salvas, convertidas, que nasceram de novo, que tiveram encontro com Jesus, que o Espírito Santo entrou na vida deles. Agora são casa de Deus, são templo de Deus. E Paulo diz, vou parafrasear para vocês. Quando vocês lá atrás não conheciam a salvação em Cristo Jesus, por misericórdia de Deus, Jesus veio e trouxe vocês a vida.
Jesus ressuscitou. Estando vocês lá atrás mortos em seus delitos e pecados. E a palavra mortos aqui, pastor, é necros. Uhum. O curioso é que você vai começar a entender que a palavra necros, usado hoje no nosso português, vem de necrose. É isso, pastor? É, de necrose. Me dá umas palavras aí com necros, por favor. Necrose, necrosado. É isso aí, necrose, necrosado. É que a palavra necrose em si é de algo que não tem mais como voltar. Por exemplo, dentro da medicina, ou da medicina veterinária, vamos falar na minha área, né? Certo. Quando um tecido está necrosado, não se recupera mais. Ele não volta, pode medicar que ele não vai retornar. Ele tem que ser descartado, tirado fora ali para ele nascer uma nova carne ali, quem sabe, né? Porque onde está necrosado não tem mais vida, morreu o tecido. Tem que remover. Remover. Pastor James, ele é médico veterinário por formação acadêmica. Ele exerce a função, inclusive, hoje na prefeitura, como na área de Hoje eu sou secretário de Agricultura. agricultura. E nessa área ele conhece bem a questão porque você também fez a questão da agricultura, né? Eu fui veterinário do município aí por 2 anos. 2 anos. 2 anos. Mas na agricultura parece que você fez também alguma coisa com agronomia. Eu fiz técnico em agropecuária. Em agropecuária. Formei técnico em agropecuária e depois fiz a faculdade de medicina veterinária. Então, estou falando para você isso só para você entender que o pastor James falou aqui agora, ele falou com propriedade de causa. Por mais que é um animal que ele trata, que ele cuida, mas o processo praticamente é o mesmo. Um tecido necrosado, segundo o que o pastor James passou para nós aqui agora, não tem remédio. Tem que remover ele, porque ele está morto. A palavra necrose, veja bem, necrose ou necrosado é uma certa quantidade de carne ou pele que está morta, não tem vida. É isso, pastor? E se tu não remover, ela vai expandindo e vai passando. Vai matando as demais células. Vai matando as demais células, vai matando. Se tem um dedo necrosado e tu não tirar ele fora, ele vai passar para os demais dedos. Pastor Jamerson, e aquilo que é necrosado? Ele cheira mal? Não, fede. Fede. Catinga. Catinga. Ele chega a criar bicho? Bicha. É? Bicha, fede. Aquilo ali é uma carne podre, né? Tá podre aquilo ali. O que eu quero que você entenda, por isso que eu falei que era pesado isso aqui, que é da palavra necros, morte, que vem para o nosso português a ideia de necrosado. Necrosado, necrose, necrópsia, né? Necrotério. Necrópsia é quando se estuda o animal defunto, morto, o defunto, o né? defunto. Ali morto, faz a necrópsia, o estudo do morto ali. A própria necromancia é o quê? É as pessoas usarem da morte. É isso, pastor James? A necromancia? A necromancia é as pessoas, segundo a Bíblia Sagrada, a necromancia é a pessoa consultar os mortos. Tá. Isso é necromancia. Entendi. É a pessoa consultar os mortos. Deus condena a necromancia. Dessa necro eu não sabia. Não sabia? A necromancia, por isso que a Bíblia diz que Deus abomina quem consulta os mortos. E tudo vem da terminologia grega, né? Sim. Desde a veterinária, na medicina, na Bíblia, vem tudo do grego, do necros aí. Sim. Então, a necromancia, a Bíblia condena, Deus condena a necromancia, que é justamente você ir lá num centro espírita, você ir lá em alguém lá que diz que baixa lá nele lá o morto do fulano, que ele fala com o morto e o morto fala contigo. Isso aí é abominação diante de Deus, porque a gente sabe que a pessoa morreu não volta mais, né, pastor James? O 9:27 de Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, não resta mais nada, não volta mais para cá. Pastor, mas o fulano que apareceu não é demônio, é diabo, certo? Não tem. Eles aparecem para tentar ver se consegue conduzir você para esses caminhos errados aí, para que você se desvie, né? Realmente de querer conhecer a Deus e conhecer a Deus de verdade, né? Então não existe. A necromancia é abominação diante de Deus, tá certo? Colossenses, pastor, capítulo 2, versículo 13. O senhor estava falando ali que o senhor havia comentado que era pesado. Sim. E aí acabou que o senhor mudou o assunto. Não mudei. Que Colossenses 2:13 vai me dar a conclusão do que eu quero falar. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós
estaveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha só. Eu não vou explicar para você essa questão da incircuncisão aqui, porque é um pacto entre Deus e Abraão, né? E Paulo fala assim, em outras palavras, vocês não eram da linhagem de Abraão. Vocês não estavam debaixo da promessa que Deus fez para Abraão através da circuncisão. Vocês estavam numa vida de incircuncisão. Vocês eram incircuncisos. Vocês não eram alvo da promessa de Deus através de Abraão. É isso que Paulo está falando. Ele vai dizer aqui, ó. E vós, a minha versão diz assim, e vós outros, que estáveis mortos, necros, pela vossa transgressões e pela incircuncisão, não estavam debaixo da bênção que Deus prometeu para Abraão. Vocês não eram descendentes de Abraão. É isso que Paulo está falando aqui aos colossenses. Gente que não era judio, ou judeu, perdão. Pessoas que não eram judeus. Paulo escreve para essas pessoas que não eram de descendência judia. Logo, não eram descendentes de Abraão. Correto? Então, ele vai escrever assim, dizendo assim, ó, vocês não estavam debaixo da bênção que Deus prometeu para Abraão. E o pacto que ele fez com Abraão da circuncisão. Vocês eram incircuncisos. Né? Ele vai dizer, da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. De novo, Paulo fala sobre necros. Quando ele escreve com seu punho, ele escreve e usa não a palavra thanatos, ele escreve a palavra necros. Não obstante, thanatos também, como já mostramos aqui, também se referia, entre tantas passagens bíblicas que apresentam a palavra thanatos, também está ali a questão da morte espiritual. Só que necros, quando é traduzido para morte, se refere à situação da morte da pessoa, o estado da morte da pessoa, a condição da morte que a pessoa se encontra. Ou seja, está necrosado. É porque existe diferença, né? Claro. Existe diferença. O que eu quero dizer para você, e não é eu simplesmente, mas é o que está aqui na Bíblia, é que os que estão mortos espiritualmente, pastor James, os que estão mortos espiritualmente, eles estão no estado de necrose, aos olhos de Deus. Consegue entender? Sim. Eles estão mortos no sentido de estado de necrose, necrosado. Não tem mais remédio. Nesse caso aqui, a misericórdia de Deus trouxe esses crentes lá atrás que não eram crentes, esses evangélicos que lá atrás não eram evangélicos, esses salvos aqui de Colossenses que lá atrás não eram salvos, não estavam debaixo da circuncisão, ou seja, da bênção feita por Deus a Abraão, a promessa de bênção feita a Abraão através da circuncisão, eles não estavam, porque eles não eram judeus, certo? Deus foi lá e trouxe eles do estado de necrose. O senhor está entendendo? Certo. Trouxe ele do estado de necrose para a vida em Cristo Jesus. Todavia, os que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, os que ainda não entenderam essa verdade da palavra de Deus, Deus contempla essas pessoas que estão mortas espiritualmente, não só na questão de thanatos, separado de Deus, mas também de necros, a situação dessa pessoa. E aí, se você for olhar na palavra de Deus, você vai encontrar Jesus falando sobre, por isso que eu perguntei para o pastor Jamison qual é a situação de um pedaço de carne necrosada, morta, se ela cheira, se ela catinga, se tem bichos, e ele disse sim, tem bichos. Então, abra pastor Jamison em Marcos para nós. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. E eu quero pedir para o pastor Jamison ler Marcos capítulo 9. Versículo 44, 46 e 48, pastor James. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Esses três versículos, o 44, o 46 e 48, se você ouviu o que ele vai ler agora no 43, pastor James. E se a tua mão te ofender, corta. Melhor é entrares na vida mutilado
do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aí, esta palavra inferno ali que Jesus fala, pastor James, é justamente Geena no grego. Tá? A palavra Geena. Essa palavra Geena, ela vem do hebraico Gen Ben Hinnom, ou seja, o Vale dos Filhos de Hinnom. Lá, certo? Era um local onde era depositado o lixão da cidade. Era jogado nesse vale. Mas esse vale também, no passado, serviu muito como palco de adoração a ídolos, a deuses estranhos, a demônios, onde crianças eram queimadas vivas em oferenda a Moloque, certo? E a tantos outros deuses, certo? Esse local, Gen Ben Hinnom, Vale dos Filhos de Hinnom, ele era, na verdade, um lixão público, onde ali o fogo queimava constantemente. Até que Josias apareceu mais tarde e limpou aquilo lá, acabou com aquilo que estava fazendo lá. Até o rei Acás fez adoração a ídolos, né? Oferecendo crianças ali vivas, colocando no fogo. Então o fogo queimava constantemente nesse local chamado Geena. Jesus, ele utiliza esse termo Geena, para se referir ao inferno. Agora presta atenção que ele vai dizer: onde o seu bicho não morre, porque ali a versão do pastor Jamison diz o verme, né? O verme, o bicho, né? Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa situação de bicho que não morre e o fogo nunca se apaga, e Jesus traz isso para a ideia de inferno, é justamente para se referir ao estado das pessoas da eternidade sem Deus com a sua situação de necrose. O senhor está entendendo? E se você não consegue entender isso aqui, você vai levar para o lado literal, que é realmente lixo e tal, e bicho natural. Não. As pessoas que estão com essa situação e viveram essa situação de necrose na Terra, necrosado, cheio de bicho, vamos dizer assim, certo? Podre, cheirando mal às narinas de Deus, aos olhos de Deus, entende? Essas pessoas estão lá hoje, onde o seu fogo não se apaga e o bicho não morre. Estão vivenciando aquilo. Ou seja, o inferno é uma constância, lembrança da vida passada em que as pessoas viveram na Terra e recusaram a salvação em Cristo Jesus. E é eterno. É eterno. Né? Claro que é eterno de uma forma assim temporária, vamos dizer assim, mas não deixa de ser eterno. Por quê? Porque o inferno depois e a própria morte, Thanatos, vai ser lançado no lago de fogo. Aí, que é aquele texto que nós lemos. Exatamente, né? Vai ser lançado lá. O inferno e a morte vai ser lançado lá no final, no lago de fogo, certo? Aí a segunda morte, né? Aí lá realmente vai ser, digamos, vamos dizer assim, a conclusão, certo? Da eternidade, certo? Não é um estágio intermediário. Lá é a conclusão da porque quando houver a ressurreição dos mortos condenados já, certo? Que estão no inferno, não vai ser para ser absolvição, não, certo? Se apenas eles vão ler, vão ouvir apenas a sentença deles. Se alguém pensa que vai para o inferno e depois do inferno vai ter uma chance ainda, quem sabe Deus vai ter misericórdia de mim? Não tem chance, certo? Vai ser apenas lida a sentença de condenação da pessoa, certo? Então é importante que as pessoas entendam isso aqui. Então a palavra morte na Bíblia se refere a essas questões aqui. Thanatos, que nós já explicamos para você, eu não vou repetir, volta o vídeo aí, você vai ver, certo? E necros, que fala da morte no que diz respeito à situação da pessoa em que ela está vivenciando a sua vida na Terra. Ou seja, necrosada. Está morta em seus delitos e pecados. Ok? Certo. Agora, entendendo o que é morte, e quando João fala aqui, bem claro, o pastor Jamison leu lá, né, pastor Jamison? Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 5. E sabemos que nos ouve, versículo 16, né? É o 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que oreis. Você entendeu e aprendeu o que é morte. Thanatos e necros. Agora, quem pecar para a morte
essa morte, como eu já disse, não é física, ela é espiritual. Certo. É a separação de Deus. Uhum. Uma vez que a pessoa pecou para viver separado de Deus, sem condições de voltar a ter comunhão com Deus, sobre essa pessoa diz a Bíblia que não deve orar. E aí eu vejo um pecado muito sério na Bíblia Sagrada, pastor James, que o próprio Senhor Jesus recomendou, dizendo que nós devemos ter muito cuidado para não cometer esse pecado, porque esse pecado não tem perdão, certo? Não tem perdão. Enquanto o pastor James vai dar uma palavrinha ali agora sobre o nosso canal, certo? Sobre também a nossa promoção da Bíblia aqui, você ouve bem, atenta bem para essa propaganda nossa aqui, certo? Esse marketing que estamos fazendo aqui, porque você vai estar nos ajudando também aqui. Vamos dar continuidade em seguida aí, pastor James. Tá certo, vamos lá. Para você que está aí nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, está aí a oportunidade. Hoje o nosso canal está aí com 424 inscritos. Quando chegarmos a 500 inscritos, vamos fazer uma live sorteando esta Bíblia aqui, ó, palavras-chave, tá? Palavras-chave, uma linda Bíblia no hebraico e no grego. Hebraico no Antigo Testamento, grego lá no Novo Testamento. Vai ter palavras-chave. Você vai poder ver esses versículos onde estamos falando de morte. Você vai ver como que tá lá no grego. Se é Thanatos ou se é Necros. Vai ter as palavras-chave e tu vai conseguir ali dizer o que que é e ver na tua Bíblia o que é o que ali, tá? Para você conseguir essa Bíblia, você tem que compartilhar o canal. Compartilhe o canal, atingiremos a marca de 500 inscritos e iremos sortear. Essa Bíblia pode ser sua. Essa Bíblia aqui, que tá emplasticadinha, não foi usada ainda por ninguém, tá aqui bonitinha e pode ser sua. Para isso, você se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha, seu gostei, compartilhe a live para mais pessoas, nos segue nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do TikTok, do Kawaii e também aqui no YouTube. E atingindo então os 500 inscritos, iremos sortear essa Bíblia Palavras-Chave. Muito bem, pastor James, obrigado, querido. Então tá aí para você essa oportunidade. Essa Bíblia aqui, isso que estou falando para você aqui, você pode encontrar com o pastor James tudo isso aqui, certo? No grego como está lá, tá bem? Muito bem, pastor James. Este pecado para a morte. Jesus mesmo falou que este pecado para a morte não tem perdão. Mas que pecado é esse? Mateus capítulo de número 12, versículo 31 e 32. Mateus capítulo 12, 31 e 32. Este pecado que não tem perdão. Uma vez que a pessoa pecou este pecado, não tem perdão. Vamos ler. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. E aí, uma pessoa que é blasfemo do Espírito Santo, ela vai atribuir. O que é a blasfêmia, pastor? É você atribuir obras do Espírito Santo a Satanás. Uhum. Certo? É o Espírito Santo que está fazendo e você vai dizer que é o diabo que está fazendo, que não é Deus. Certo? Isso é muito perigoso, tá bem? Você se pronunciar ou se posicionar contra o Espírito Santo também é blasfêmia, pastor. Pode ler de volta ali para nós. Quem falar uma palavra... Ali diz no 32, né? Sim. Se alguém falar contra o Espírito Santo. Qualquer falar, palavra contra o Espírito falar Santo. Contra, se posicionar contra o Espírito Santo. Presta atenção. Se posicionar contra, você resistir ao Espírito Santo. Por essa razão, que no livro de Apocalipse, em todas as 7 cartas, nós vamos encontrar no final. Quem tem ouvido? Ouça. O quê? O Espírito diz a igreja. O que o Espírito Santo diz à Diz a igreja. igreja. Uhum. Porque você não dá ouvido ao Espírito Santo, presta atenção. Você não dá ouvido ao Espírito Santo é uma forma de resistência ao agir e ao operar de Deus. Não é só atribuir, pastor James, ao diabo obras do Espírito Santo. Não é só isso. É você se posicionar contra também. É você resistir ao Espírito Santo.
Quem resiste ao Espírito Santo? Deus fala, a pessoa, né? Alguns até ficam falando que não é Deus, que, enfim, ignoram, né? Ignoram obras do Espírito Santo. É muito perigoso isso aqui. Você veja bem que quando Deus mandou Noé construir a arca, o Senhor Deus, através da arca, do barulho da construção da arca, né? Lá as marteladas e serrotes, né? E os filhos de Noé pedindo madeira, pedindo pinche, e as esposas ali ajudando e levando comida e água para eles, né? O povo na época ouvia tudo isso. O povo na época zombavam. O povo na época criticavam. Chamavam Noé de louco, né? E Noé, ele avisou, né? Ele avisou que viria um dilúvio sobre a terra. Mas o povo não quis acreditar. Preste atenção, meu amigo. O Espírito Santo de Deus estava através de Noé, confeccionando aquela arca. E essa arca representa Jesus. Essa arca representa a salvação em Cristo Jesus. Eles não quiseram. Noé ali é uma figura do Espírito Santo anunciando. Noé ali é uma figura do Espírito Santo anunciando que haveria condenação, morte. E o povo não quis acreditar. Não quis aceitar, resistiram ao Espírito Santo. Pastor, como é que o senhor pode falar isso? Porque o próprio texto, pastor Jamison, diz que o Senhor Deus vai dizer assim, ó, não resistirá para sempre o meu Espírito com o homem. O próprio texto bíblico fala isso. Você quer encontrar para nós, pastor Jamison? Não resistirá para sempre, ou não contenderá para sempre, diz uma versão, o meu Espírito com o homem, mas os seus dias será de 120 anos. Não é que Noé levou 120 anos para fazer a arca. Não. Não é isso que o texto está dizendo. Deus limitou a idade daquela geração em 120 anos. A idade daquela geração Deus limitou em 120 anos. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque eles resistiram à voz do Espírito Santo na vida de Noé. O pastor James vai ali para nós. E só para você entender que o que nós estamos falando aqui tem base bíblica, tá certo? Então a resistência, meu querido, a resistência contra o Espírito Santo também é uma forma de você blasfemar, de você falar contra o Espírito Santo. Porque uma vez que você não aceita, uma vez que você não quer, uma vez que você rejeita, uma vez que você se endurece à voz de Deus, você está logo se posicionando contra o Espírito Santo. Então é importante que você entenda isso aqui, pastor Jamison. E o Senhor disse, meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. E a minha versão diz, não resistirá, a versão do pastor Jamison diz, não contenderá. Em Isaías, pastor Jamison, procura para nós ali, tem um texto que diz assim, que o Espírito Santo se lhe voltou como inimigos. Procura ali para nós. E o Espírito Santo se lhes voltou como inimigo. Só para você entender que lá em Israel, no deserto, quando o povo resistiu ao Espírito Santo, Deus falando e o povo não quis ouvir, o que aconteceu com aquele povo? Porque eles resistiram ao Espírito Santo de maneira que o Espírito Santo se voltou-se contra eles como inimigo. E aí, tu vai querer um inimigo igual esse? Não, né? Que é Deus, o Espírito Santo é Deus, meu amigo. Pastor James, achou? Isaías? Isaías 63, 10 e 11. Isaías 63, 10 e 11. Vamos ver aqui. Eles, porém, se rebelaram e importunaram seu Santo Espírito. Portanto, ele tornou-se seu inimigo e ele lutou contra eles. Lê na minha versão, pastor James, por favor, querido. Veja bem, a versão do pastor James está clara ali, né? Eles importunaram o Espírito Santo. Eles resistiram ao Espírito Santo. Voltaram as costas para o Espírito Santo. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo. Aí. Pelo que se tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. E aí? Você está entendendo o que eu estou te falando? Então,
uma pessoa que resiste, uma pessoa que blasfema, não tem perdão. Não tem perdão. Tá bem? É importante que você entenda isso. Mas existe mais 2 pecados, pastor Jamison, na Bíblia Sagrada que também não tem perdão. Há 2 pecados na Bíblia que também não tem perdão. Vamos ler? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Pega a sua Bíblia. São 3 pecados na Bíblia. Ó, Thanatos e Necros. Você já aprendeu isso aqui hoje, né? Vamos lá. 3 pecados na Bíblia que não tem perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. E isso aqui é muito sério, pastor. Mas tem uma condição, né, pastor? Sim. Nós vimos ali, quando se fala em Mateus 6, 14 e 15, não, melhor. Ali da Mateus blasfêmia, capítulo 12, 31 e 32? blasfêmia contra o Espírito Sim, Santo. Mateus capítulo 12, Ali 31 não e tem 32. condição nenhuma. Não. Ali tu fez, Blasfemou, não tem mais o não que, tem. não tem pedido de perdão que resolva. Nem orando pela pessoa. Mas aqui E tem é esse pecado que que é João o de está falando. morte. É esse pecado para a morte. Para a morte. Esse necrose. E tem mais um para a morte. Esse necrose. Esse Mas tem... aqui, esse do 14 e 15, ele tem uma condição. Sim. Se você não perdoar, você não tem perdão. Isso. Mas e se tu perdoar? Aí sim. Aí tu tem perdão. O problema, pastor, é que geralmente a pessoa que não perdoa, não libera perdão, que acha que é uma coisa simples. Não é simples. Uhum. Algo fácil, não é fácil. Por quê? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quem é o mais interessado, presta atenção no que eu vou dizer para você, no mundo espiritual, tá? Quem é o mais interessado que os irmãos se briguem? Quem é o mais interessado que haja contenda, discórdia, confusão? É o reino das trevas. É o inimigo, é os demônios, enfim, certo? Então eles promovem essas confusões, promovem essas brigas, essas contendas, lançando um contra o outro. Depois que ele promove isso, certo? Devido à natureza pecaminosa do homem, o homem decaído com a sua natureza humana por causa do pecado, vem a dificuldade para o homem perdoar. Somente se o Espírito Santo, na graça de Deus, fazer ele entender que perdoar, ele não está perdendo, ele está ganhando. Tá ganhando. Quem perdoa não perde, ele ganha. Só que quando você perdoa, você é mais abençoado do que é perdoado. Você consegue entender? Porém, no mundo espiritual, vem aquela contradição. Não, eu tenho razão. A razão é minha. Mas só que a razão... Não, foi ele que errou. A razão pode te levar para o inferno. É aí que eu estou falando. Perca a razão, mas não perca a salvação. Isso aí, é isso aí. É bem isso aí. É bem isso aí mesmo. Então, preste bem atenção. É complicado isso aqui. Eu sou do tempo, pastor, são quase 40 anos de trecho, são 37 anos aí que nós temos servindo ao Senhor Jesus. Mas eu sou daquele tempo, eu falava isso ontem à noite ainda no estudo bíblico que nós estávamos dando. Falava isso ontem à noite ainda. Eu sou do tempo que na semana da ceia, domingo, no outro domingo era ceia. Bom, na semana nós trabalhamos, viu, Wagner? Nós trabalhávamos na empresa, né? Lá em Joinville, né? Nós trabalhamos na empresa. E naquela semana, se acontecesse qualquer coisa, pastor Jamison, de contrário a um colega da empresa, da seção, do bloco, onde você estava trabalhando, e que a pessoa se ofendeu, houve uma contenda, alguma discórdia, porque estava naquela semana da ceia e você não queria participar da ceia de qualquer maneira, você procurava aquela pessoa, mesmo sendo ela o teu agressor. Mesmo sendo ela que te insultou. Mas procurava aquela pessoa e dizia, olha, meu amigo, eu quero te pedir perdão. Se eu te ofendi, se eu te magoei, não foi a minha intenção. Eu quero que você me perdoe de verdade, de coração. Eu quero ser teu amigo, não quero estar avesso com você aí. Então eu quero que... A pessoa perguntava, mas por que está pedindo perdão para mim? Não, porque nós temos ceia essa semana. Nós temos ceia essa semana, é a Santa Ceia do Senhor. E eu não quero ceiar. E eu não quero participar da ceia do Senhor com problema com o meu amigo, com o meu irmão.
então eu não quero ter nada no meu coração, quero estar com Eu meu coração lembro desse limpo. tempo aí. Lembra? Uhum. Então, hoje em dia parece que isso não existe mais. É. As pessoas estão, assim, brigando, o diabo promove as confusões, as contendas e as discórdias, e porque caiu, da moda o pedir perdão, que elas acham que não precisa pedir perdão. E aí, o próprio Tiago diz, cuidado para que não brote uma raiz de amargura no vosso coração. O que você acha para nós aí? Cuidado para que brotando uma raiz de amargura no vosso coração, essa raiz de amargura não impeça vocês de chegarem na eternidade com Deus. Então parece que caiu da moda a ideia do pedir perdão. Mas meu amigo, minha amiga, meu irmão, preste bem atenção. A Bíblia não muda. Os tempos mudaram, as épocas mudaram, mas a Bíblia continua sendo a mesma. É a palavra de Deus. E você tem que entrar na forma da Bíblia, não a Bíblia se adequar a você. A Bíblia está acima de tudo e qualquer coisa. Acima da Bíblia está apenas o nosso Deus, que é autor da Bíblia. Autor da Bíblia é o nosso Deus. Escritores foram 40 homens aproximadamente que Deus inspirou para que a Bíblia fosse escrita. Foram escritores, inspirados por Deus. O autor da Bíblia é Deus. Então, acima da Bíblia está Deus. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum credo religioso está acima da Bíblia. A Bíblia ela é suprema. E nós temos que nos adequar à Bíblia Sagrada. Não ela se adequar ao nosso tempo, nossas épocas. Não, está errado. E se a Bíblia diz, o próprio Cristo dizendo que quem não perdoar não será perdoado, isso é real, é verdadeiro. Muita gente vai para o inferno porque não perdoa. O coração dele está com raiz de amargura. Pastor James, pode ler para nós? Procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Aí. Cuidado para não ficar fora da graça de Deus. Tá bem? Então, pastor, o segundo pecado é o pecado justamente da falta de perdão. Pessoas que não perdoam também não serão perdoadas. Pensa bem nisso, meu amigo. Pensa bem nisso, tá bem? E aí eu falei para você ainda há pouco, pastor James, que tem um outro pecado que também não tem perdão, né? E esse pecado também é pecado para a morte. Primeiro pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uhum. Certo? Segundo pecado, pecado do não perdoar, que esse se a pessoa conseguir encontrar a graça de Deus, né? Para ir lá pedir perdão, né? Se ela não conseguir, não tem perdão. Mas se ela conseguir graça de Deus e ir lá pedir perdão, ela é perdoada. Né? Tá. E o terceiro pecado, que esse pecado também não deve ser orado, não deve ser orado. E nós vamos ver na Bíblia aqui, certo? Porque é pecado para a morte. Abra lá em Hebreus para nós. Hebreus capítulo 6. 6, versículo 4 a 6, pastor James. Lê com bastante calma para que todos que estão em casa nos assistindo possam entender essa leitura. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Porque é impossível que os homens que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Que pecado é esse, pastor João Luiz? Que pecado é esse que uma vez que a pessoa provou, olha só, pastor James, provou o dom celeste de Deus, sentiu a presença do Senhor Jesus. Alguns foram batizados com o Espírito Santo, hein? O sobrenatural de Deus entrou neles. Sentiram o que é a eternidade com Deus. Conheceram o que é a salvação em Cristo Jesus. E esses abandonam, negam essa fé. Não só abandonam. Não é só a ideia do se desviar, porque tem um desviado que ele pode voltar. Pode voltar, eu entendi. Esse abandonar é abandonar o Espírito Santo. Não só abandonar, ele repudiar. Repudiar. Que volta lá na blasfêmia. Tá aí. Ele repudiar o Espírito Santo, ele resistir ao Espírito Santo. Ele negar que realmente o Espírito Santo exista e que ele opera e que ele faz.
E automaticamente ele negando isso, ele está colocando o quê? O sacrifício de Cristo em vergonha, em desprezo, para que os inimigos de Deus, vasos do inferno, blasfemem do caminho da salvação e do próprio Cristo. Tornaram o sacrifício de Cristo em vergonha. Você consegue entender? Sim. E que pecado é esse, pastor? Chamado pecado da apostasia. Apostatar é negar a fé. Uma vez que a pessoa tornou-se apostata, nem ore por ela. Porque segundo a Bíblia, não tem mais, a própria Bíblia diz isso. É impossível. Como é que diz lá? Lê para nós? É impossível que sejam novamente iluminados. Tá lá. Eu vou abrir minha versão aqui para nós ler aqui na minha versão também. É impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta. Aí, uma vergonha em público aberto. Zombaram do sacrifício de Cristo. E o texto diz bem claro, não sou eu que estou falando. É impossível que sejam renovados para o arrependimento, diz a minha versão. O senhor quer ler para mim na minha versão, pastor? Por favor? Por gentileza? Obrigado, querido. É impossível que sejam renovados para o arrependimento. Lembrando que o arrependimento é o segundo passo para a salvação. Primeiro é você crer, fé. Segundo é arrependimento e terceiro é conversão. Vamos lá. Porque é impossível para os que já de uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Sejam outra vez, é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. O que salva se não é arrependimento? Só crer, se arrepender e se converter. Está bem claro na palavra. Sim. Então o apostata, meu amigo, aquele que nega a fé. Eu encontrei alguém, acho que foi uns 12 meses atrás, num determinado lugar, estava lá e chegou a pessoa. E a pessoa que estava me atendendo disse, esse aqui é o pastor João Luiz, da Assembleia de Deus. E a pessoa do nada, assim, disse, você prega uma ilusão? Eu disse, por que ilusão? Não é porque a Bíblia é uma fantasia e Jesus é um mito. Aí a pessoa me disse, pastor, e ele foi evangélico, foi crente e tal, e ele teve um tempo na igreja, e eu olhei para ele e disse assim, olha, meu amigo, você está enquadrado dentro da Bíblia Sagrada, em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, que diz que o apostata não tem mais como se reconciliar com Deus. Ele ficou bravo comigo. Tá me chamando de apostata? Eu falei, você está negando a fé, meu filho. Você está dizendo que a Bíblia é uma ilusão? Que a Bíblia é uma fantasia, que Jesus é uma ilusão, é um mito? O que é isso? Você negar Deus? Você tá batendo tá indo na contramão com o próprio Deus. Eu falei para ele. E aí ele ficou bravo comigo ali, meio que saiu meio zangado e tal. Eu disse, não, mas não fique triste não, tal. Abracei ele, inclusive. Porque a gente não pode ter inimigo, né? O único inimigo que existe é o inimigo de Deus, né? Inimigo de Deus e nosso também. Queridos, o apostata não tem como se reconciliar. O que nega a fé, certo? E, pastor James, é bom falar, não é aquele que está distanciado da igreja. É bom falar isso aqui. Pastor James? Certo. Não é o que desviou. Esse que desviou, não pense você que não pode voltar. Não. Se você ainda está no caminho de salvação, querendo morar no céu, deseja voltar para a igreja, volte o quanto antes. É porque também existe uma diferença, né, pastor? Da pessoa que se desviou, a pessoa que se desviou, ela tem na cabeça dela e pensa assim, eu preciso voltar. Isto. Eu quero voltar. Isto. Mas não consegue. Também porque a gente sabe a ação maligna que tem por trás de tudo isso e que impede essa amarrando pessoa de ela, voltar, prendendo ela. Mas ela tem o desejo, tem a vontade de voltar, mas não consegue. Sim. Já a pessoa que abandonou a fé, ela se porta de uma forma diferente. Não, tudo aquilo que eu vivi lá, que eu aprendi, aquilo lá era uma farsa. Racionalmente. Sabe o que tá falando. Ou pensa que sabe o que tá falando. Exatamente. Né? Mas fala com consciência. Com consciência. Que tudo que aprendeu ou tudo que viu é tudo fantasia, enfim, né? Então existe essa diferença.
E como a Bíblia diz que é impossível que sejam renovados para o arrependimento, não tem perdão. E porque não tem perdão, é pecado para a morte, pastor. O senhor conseguiu entender? Entendi. Pecado para a morte. E sobre esses, João diz, não orem. Tá? Não orem porque não adianta orar. Blasfêmia contra o Espírito Santo, não orem. Pecado para a morte, blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia, não orem. Já o pecado que não tem perdão, mas que pode reverter o quadro, Que pode ser para a morte? exatamente. Porque se tu não perdoar, Exatamente. Se esse pecado, a pessoa pecou, porque ela não consegue perdoar, mas ela conseguir reverter o quadro, sobre esse ore. uhum, O senhor está entendendo? Porque não é Sim. pecado para a morte. Sobre esse ore, para que Deus dê graça para essa pessoa perdoar. Aí essa pessoa conseguindo perdoar, o Senhor lhe dará o quê? Vida. certo? Comunhão com Deus. Vida eterna. Uhum. Certo? Então é importante que você entenda e distinga, faça a separação entre esses três pecados aqui. Pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. Ok, pastor James? Ok. Estamos chegando aí para o final de mais um podcast nosso. Queremos agradecer você de coração por ter estado conosco nesse tempo, ouvindo a palavra de Deus. De novo, compartilhe para as pessoas. Mande para frente, para as pessoas aprenderem, ouvirem. Até porque as pessoas que estão distanciadas do caminho de Deus, pastor, elas entendam que elas têm condições de voltar. Certo. Elas não são apostatas, elas não estão negando a fé. Certo? Caíram numa armadilha de repente de Satanás, né? Caíram no laço do passarinheiro, né? Foram ludibriadas, enganadas, se entristeceram com alguma coisa, deixaram a casa do Pai e estão no mundo à mercê aí do pecado. Volte para a casa de Deus, volte para o caminho de salvação. Jesus está te esperando. Enquanto há fôlego de vida, uma vez que você não tenha pecado para a morte, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e você não se tornou apostata, ainda há solução para você, há condições para você, tá bem? Volte para a casa de Deus, venha buscar para você a tua eternidade com Deus, tá bem? Pastor James. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que ficou conosco até nesse momento. Dizer para você que se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa live, as nossas publicações, compartilhe nosso conteúdo. Dizer para ti que não está sendo feito o podcast semanalmente devido às correrias do nosso dia a dia, o pastor atendendo bastante os estudos, congressos, os cultos, então acaba acarretando aí, eu também tenho meu emprego secular, o Wagner também da mesma forma, e por esse motivo não está sendo feito semanalmente, mas assim que nós conseguimos encaixar na nossa, conciliar as nossas 3 agendas, nós estamos produzindo aí o conteúdo para vocês. Então se inscreva, compartilhe, dê o seu like, dê o seu gostei. Eu quero dizer para você, quero aproveitar e fazer esse convite para você. Domingo agora, amanhã, tem culto aqui na Igreja Sede em São José do Cerrito. Não fique em casa, venha pro culto. Venha adorar a Deus, venha buscar a Deus, não abandone a Deus. Venha para a casa do Senhor, louvar, engrandecer o nome do Senhor, agradecer por tudo que Deus tem feito por ti, agradecer por tudo que Deus já fez pela tua vida e por tudo que ainda Ele vai fazer por ti. Então venha no culto da família. Domingo, pastor, é o primeiro dia da semana. É o dia de você iniciar com a tua família, iniciar diante da presença de Deus. Venha pro culto domingo, agradecer ao irmão Wagner, ao pastor João Luiz, e dizer para você, até a próxima programação, nós espero você aí, na sua casa, no seu lar, mandando a sua mensagem, mandando seu joinha, seu gostei, e nos siga, Logos Pod, o seu canal de aprendizado teológico. Até a próxima programação. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, pastor James. Vamos para a bênção apostólica. Vamos lá. Que o grande e infinito amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus, naquela câmera. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.